O ano passado eu li um livro esplendoroso. Eu não estava dando nada para ele, mas ele me entregou tudo. E esse livro é um livro de fantasia. Geralmente eu não me surpreendo tanto com livros de fantasia, assim, a não ser Tolkien, né? Ou, sei lá, Brandon Sanderson, alguns outros assim. Mas desses mais novos, eu não tenho tantas expectativas. Mas eu fiquei de orelha em pé, porque aquela revista bem conhecida norte-americana chamada Time, ela disse que esse era um dos melhores livros de fantasia de todos os tempos, ali comparando com vários outros, claro. E esse livro é A Guerra da Papoula, de Rebecca F. Kuang. Maravilhoso. A Rebecca, ela tem origem ali sino-americana, né? Suas origens ali da China. E ela traz aqui muitos aspectos e muitas características desse povo dela, né? Das suas origens ali. Então a gente vai conversar hoje sobre a Guerra da Papoula. Vamos lá descobrir o que tem tanto aqui dentro que me chocou tanto que até agora eu quero indicar para todo mundo e já quero ler a continuação. Vamos lá. A Guerra da Papoula basicamente é uma história aparentemente simples, mas à medida que a gente vai lendo, ela vai crescendo, nos absorvendo e quando nos deparamos, estamos em plena guerra, um conflito gigantesco e tão realista que mexe tanto conosco que eu fiquei de queixo caído. É interessante que a Rebecca, ela não poupa detalhes, ela não coloca, como podemos dizer, alguns eufemismos para amenizar dores, situações bem intensas. Ela conta do jeito que tem que contar. Então isso me encantou demais, 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 porque aparentemente a gente percebe ali que acha que é tudo muito encantamento, muita frescurinha, mas não, ela aqui não vem com isso não, viu, gente? É muito mais forte do que a gente pensa. Aqui, essa história, ela é baseada em uma guerra chamada Guerra acho que é a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que é uma guerra entre China e Japão. Começou essa guerra com alguns conflitos em meados de 1937, que foi só terminar ali em 45 com a rendição dos japoneses por os aliados, ali já no final da Segunda Guerra Mundial. E é interessante porque uma das maiores características dessa guerra, né, que ela pegou algumas partes, inspirou, utilizou ali como inspiração para construir essa obra dela, foi a selvageria. Sim, a selvageria dos japoneses contra os chineses. Essa questão toda da violência não foi muito, muito exacerbado. E aí é uma das maiores características dessa guerra, né? Dessa guerra sino-japonesa. E outra coisa que me chamou a atenção, porque assim, eu leio um livro e gosto de ver. Eu não sei vocês, se vocês são assim, mas ao ler o livro eu gosto de ver com que autor ou autor se baseou, qual foi as origens, como é que surgiu a ideia, eu adoro saber isso. E aí, o título me chamou muita atenção, Guerra da Papoula, né? Guerra da Papoula. E esse nome Papoula me lembrou muito na época da faculdade. Sim, eu fiz farmácia, a gente cursou uma disciplina chamada farmacognosia e tem outras disciplinas que também citam algumas substâncias, né, de origem natural. Mas a farmacognosia, ela é bem específica para substâncias que são de origem, né, de plantas, fungos, bactérias ou coisas afins. E aí, quando eu vi papoula, me lembrei da Guerra do Ópio na China, né? Me lembrei do ópio, né? E outra coisa, aqui vai citando, né? No próprio texto vai citando. Aqui porque a Guerra do Ópio, que foi uma guerra ali entre China e Reino Unido, se eu não estou enganado, foi uma guerra bem poderosa, porque eles brigavam pelo ópio, né? O ópio que era cultivado ali na China, muito difundido. O ópio, para vocês que não sabem, ele tem origem ali, né, dessa planta dessa espécie, né, chamada papavo sominífero, que é bem interessante porque ele é um depressor do sistema nervoso central, ou seja, ele vai tanto fazer aumentar o sono, mas também ele analgesia. É tanto que originou através desse protótipo todo, né, dessa planta, originaram algumas substâncias ali analgésicas,
como, por exemplo, a morfina, que a morfina é uma substância sintética, mas foi derivada ali do ópio. E diversas outras substâncias, e que é bem interessante essa história. Não vou me ater com ela aqui, porque senão ia se estender demais. Mas é bem interessante o quanto era poderosa essa planta, né? E teve essa guerra do ópio, que é bastante conhecida, e tá nos livros de história, e isso me chamou muita atenção. Porque aqui, quando o livro começa, aqui começa a história, né? A história da Rim. A Rim é uma pré-adolescente, né? Órfã, que ali foi adotada por uma família que de fato nem queria a Rim. E aí o que acontece? Ela só tem duas coisas na vida ali, aliás, duas alternativas. Ou ela se casa com um homem mais velho, e que esse homem mais velho passa o dia todinho praticamente usando substâncias entorpecentes, como um caso dessas aqui do ópio, até porque a própria família dela, né, a família adotiva, eles trabalhavam com esse comércio do ópio, né? Ou ela se casa com esse homem, ou então ela vai estudar e vai estudar para entrar na academia militar. É uma academia extremamente difícil. É uma peneira da peneira, porque primeiro lá só entrou os melhores dos melhores. Imagina uma pessoa órfã, pobre, porque aqui nessa academia era muito conhecido de entrar a elite ali, né? A elite desse lugar aqui. E aí ela disse, eu vou entrar, eu vou conseguir. Mas ninguém acreditava nela, ninguém acreditava nela. Talvez até alguns pontos ela mesma não acreditava nela. Mas ela tirou essa garra e disse, eu vou entrar, porque ali vai mudar a minha vida por completo. E de fato ela estudou, entrou, né? É uma coisa bem interessante porque é bem surpreendente. E ela vai entrar nessa academia. Quando ela entra nessa academia, aí já vem outros starts na mente da gente, né? Parece uma universidade. Quando ela se depara ali com várias pessoas, né? Tem um grupo de pessoas que não gostam dela, né? De alunos. Outros que ela forma uma espécie de grupo, uma amizade. Isso me lembrou muito Harry Potter. Não tem como não pensar. Claro que pode ser um pouco clichê, né? Até porque a gente, qualquer história de uma escola ou de uma universidade onde tem amigos ali, pré-adolescentes ou adolescentes, a gente remete muito a Harry, mas isso é só pensamentos assim. Mas me veio à mente Harry Potter, de fato, né? Claro que Harry Potter não foi a primeira história a trazer isso, nem é a última bolacha do pacote, mas me lembrou. E aí ela entra nessa escola militar. É uma escola militar que ela teve bastante dificuldade ali. O próprio instrutor dela, né, que deu assim bastante ajuda para que ela conseguisse estudar, entrar, o nome dela saindo ali naquela lista. A gente vai lembrando de várias coisas que passam na vida da gente, né? Quando a gente passa no vestibular, no Enem. Então tem todo esse ritual. Então eu gostei bastante. E aí ela entra, né, que pra ela ir pra esse lugar já foi uma odisseia enorme. Ela não tinha bens, não tinha nada, gente. Quando ela chega lá, coitada, só tinha praticamente a roupa do corpo, né, em relação aos outros que tinham posses, povo rico, vem de origem muito nobre, muitos vêm de origens ali de grandes, sei lá, imperadores, meio que aqueles lutadores, então já tem na veia essa origem nobre, sabe? E a Rim, a gente não sabe exatamente, para mim é uma personagem bastante misteriosa, porque a priori a gente não sabe o passado dela, né? Ela foi adotada, mas o que aconteceu no passado, né? Quem são os pais biológicos dela? O porquê aconteceu daquilo? Como é que foi que os pais biológicos dela sumiram ali e ela ficou órfã? Então tinha todas essas perguntas. Eu tinha essas perguntas e na medida do tempo a gente vai descobrindo algumas coisas, né? Esse livro me chamou muita atenção por diversos aspectos, que eu já citei alguns, mas outros que essa questão do elitismo, da meritocracia, tem muito disso arraigado ali, né, distribuído naquela escola. A gente vê muito essa questão da meritocracia. Alguns professores, quando eles sabem da origem, né, do aluno, ele trata, parece que o aluno melhor, outros eles nova. Tem um professor ali meio exótico, né, meio excêntrico, que vai ajudar
a Rem em algum momento, então é um bom ponto para ela, mas na medida do tempo e no geral ela faz tudo só. O que eu acho interessante nessa personagem é que algo que me conectou bastante, porque eu sou muito autodidata e ela também é muito autodidata e em diversos pontos ali eu me reconheci na personagem, eu adoro isso. Então é uma história que aparentemente a gente percebe que uma leveza, uma sutileza, mas na medida do tempo o negócio vai crescendo e, como eu disse, nos absorvendo. O que é interessante é que dentro dessa escola ela acha que tudo vai ser mais fácil, mas é totalmente diferente do que ela pensava, né? Professores que não querem muito ela, ou muitos alunos a rejeitando porque ela não tem aquele sangue nobre, mas ela vai despertar. O que é interessante é que ela começa a reconhecer os dons dela. Sim, ali tem muita magia, né? Como é uma fantasia, tem muita magia, tem os dons dos alunos, e ela tem um dom especial, em específico, que eu não vou contar, mas tem dons ali, ela vai descobrindo essas forças dela, essa magia que ela tem ali dentro, e aí me remeteu o passado dela, que a gente não conhece, sim, os pais biológicos dela, alguma coisa do tipo. Eu fiquei pensando, será que os pais biológicos delas foram grandes lutadores? Será que os pais biológicos dela foram imperadores? O que que foi? O que aconteceu? Eu não sei. Então a gente vai tentar descobrir isso, que é algo que me cativou bastante. A escrita da Rebecca é maravilhosa, que eu amei, é algo muito envolvente. Esse aqui é um daqueles livros, gente, vira página. Do início ao fim, você não consegue parar de ler. Assim, é até difícil respirar, porque acontece tanta coisa, e é tanta coisa interessante, e é tanta informação, que isso me encantou demais. Sobretudo a vida acadêmica dela aqui nessa escola militar. E ela descobrindo, de fato, quem é ela, descobrindo o gosto pelos estudos, e todo esse mistério que tem por trás, né? É bem interessante também alguns outros pontos que o treinamento dela em relação aos colegas dela ali é um treinamento extremamente arcaico. Tem um momento aqui que ela carrega um porco por dias nas costas, praticamente quilômetros ali carregando um porco nas costas. Alguns momentos, gente, me lembrou muito o Karate Kid, então eu achei muito bacana. Aqui a Rebecca traz muitos elementos ali da cultura chinesa, que é maravilhosa. Então vocês vão amar isso aqui. Agora se preparem, tá? Porque as cenas de guerra, os momentos aqui de conflitos são extremamente fortes, né? Impactantes, sem floreios. Ela não dá aquela mascaramento, coisinha bonitinha, não. Ela mostra do jeito que tem que ser, né? E aí, antes de tudo, né? Lembrando que isso aqui é uma trilogia, assim. O ano passado, a Intrínseca trouxe para nós a Guerra da Papoula. É muito popular esse livro lá fora. Lá fora que eu digo outros países, tá? E aí acabou de ser publicado A República do Dragão. E eu tô assim, eufórico para começar a ler. E vou ler com certeza agora em março. Estará na minha TBR de março. E aí eu espero que aqui traga mais respostas sobre a Rim, sobre os seus poderes, esse mistério, né? E toda essa atmosfera aqui. O que é bem interessante também, que eu até tinha esquecido de comentar, é o cenário, gente. O cenário dessas histórias aqui é maravilhoso. Maravilhoso esse cenário. E eu espero também que a editora publique o outro volume ainda este ano, gente, para finalizar. Espero, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E esse vídeo eu espero que também tenha atingido aquele pontinho em você. Que esse pontinho é aquilo. Eu quero ler esse livro. Gente, é maravilhoso, tá? Vocês vão amar. Eu acho que até mesmo quem não curte muito fantasia vai gostar bastante dessa história. Porque é uma história muito envolvente, envolve muitas coisas. E esse livro toca muito em nós, porque tem essa questão do elitismo, essa questão da meritocracia, também tem questões ali sobre cor, né? Essa questão do colorismo tá muito inserida nesse livro. Então vocês vão amar demais. Enfim, conversei demais.
É isso, gente. Um cheiro. Até mais. Tchau.